É bom e suave que vivamos em união. Cristo derrubou a parede da separação, fazendo-nos um. Como está a união em unidade na tua casa, no seu lar, família, casamento, filhos, na igreja e na obra do Senhor? A lição 8 nos diz: as causas da desunião devem ser eliminadas e a união em unidade é indispensável para o crescimento e a sustentabilidade da obra de Deus. Eclesiastes 4:12 nos diz: um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Assista a continuação dessa videoaula, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sino, comente, compartilhe. Deus os abençoe. A paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao EBD 10, um resumo da Escola Bíblica Dominical de forma simples, prática, dinâmica e objetiva em 10 minutos. Estamos com essa edição especial reeditada Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Comentarista pastor Eurico Bergsten. E estamos na lição 8, de 23 de agosto de 2020. As causas da desunião devem ser eliminadas. E o texto áureo nos diz, Salmo 133:1. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. A leitura bíblica em classe que fundamenta a lição está em Neemias 5, versos 1, 6 ao 12. E, ao mesmo tempo, é o contexto do segundo tópico, onde havia uma ameaça. A união entre os judeus estava ameaçada. E na leitura bíblica em classe retrata que a ameaça era essa. Tratava-se de uma grande injustiça social. Financeiramente, a vida dos que voltavam da Babilônia era bem difícil. Muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado, não só para o seu sustento, como também para pagar os impostos. Tomava emprestado dos seus irmãos mais ricos, os quais cobravam juros altos, até mesmo com usura. Quando os mais pobres não conseguiam pagar os seus empréstimos tomados, os irmãos mais ricos executavam as dívidas, tomando as casas, terras, até mesmo os filhos e filhas dos devedores. E nesse contexto, a leitura bíblica em classe, Neemias, no verso 6, ouvindo estas reclamações, ele enfadou, ele ficou muito indignado e ele chama a todos para um consenso, para uma missão de conciliação, para evitar a desunião devido a essa crise e essa forma de empréstimos entre aqueles que eram mais abastecidos ou menos favorecidos financeiramente. E diz no verso 9, disse mais, não é bom que fazeis, porventura não deveis andar no temor do nosso Deus? Por causa, ou ao pobre, a vergonha do gentio, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, a juro lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixamos este ganho para evitar conflitos, desunião. Restitui-lhes hoje, vos peço, as vossas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o centésimo do dinheiro do trigo, do mosto e do azeite que vos exigis deles. O verso 12, então disseram naquela reunião de conciliação, de pacificação, restituiremos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes,
Então chamei os sacerdotes e o fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Aleluia. No entanto, o objetivo geral desta lição é enfatizar que a união é indispensável para o crescimento e a sustentabilidade da obra de Deus. No primeiro tópico, veremos que a união caracterizada no período pós-exílio serve de referência para a crise atual da igreja, nesse momento de pandemia e distanciamento social. Outro ponto, a injustiça social, a crise que ameaçava a união dos judeus nos tempos de Neemias é similar devido a essa crise financeira, desemprego, mas que Deus nos una, nos dê graça para superar esta adversidade. Por fim, as medidas adotadas por Neemias, uma visão de liderança com sabedoria, ele manteve o povo unido em um só propósito, de forma conciliadora e pacificadora para o crescimento e a sustentabilidade do reino de Deus. A introdução: no egresso retorno do exílio babilônico, os judeus pensavam que encontrariam uma terra que emanava leite e mel, e já poderia de imediato desfrutar daquela prosperidade. Entretanto, eis que se depararam com uma terra prestes a devorá-los e as suas consequências financeiras totalmente diferentes de quando estava nas suas terras. E Neemias foi usado por Deus para equilibrar, para direcionar e levar os judeus a manterem unidos em um só propósito, para o prosseguimento e o crescimento da obra de Deus. A igreja, nesses últimos dias, precisa de liderança, ministros, que conduzam o rebanho do Senhor com união, uniformidade, para que a obra do Senhor seja edificada, mesmo em tempos de crise, para a glória do Senhor Jesus, pois Ele vem nos buscar. Aleluia. O primeiro tópico nos diz: a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro, e a base dessa união era o mesmo povo, confessava a mesma fé, um único Deus, e eles haviam renovado o altar, o templo levantado, o culto restaurado. Havia experimentado o despertamento que havia iniciado pelo rei Ciro. Esta união entre os judeus simbolizava a união que deve haver na igreja de Deus, Gálatas 6:16. Também na igreja há muitas coisas unificantes. Todos experimentam um novo nascimento, todos nasceram de novo, amam aos que são nascidos por eles, Jesus. Toda a igreja são aproximados uns dos outros, porque Cristo derrubou o muro da separação. E essa unidade não se baseia em nacionalidade, etnia, nível social ou cultural, mas todos somos um em Cristo Jesus. Aleluia. E na igreja, nessa convicção de união em unidade, nós levamos as cargas uns dos outros. Gálatas 6:2. Nessa união, nós somos fortes. A ovelha sozinha pode ser arrebatada, dispersada, mas quando essa ovelha está integrada no rebanho, ela é protegida e pastoreada. Aleluia. Essa união é uma união verdadeira. E diz o texto que eu lhes dei glória, que a mim me deste, porque em mim seja um. Sejamos, pois, um, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. 1 João 5 e o verso 7. Tópico 2, a ameaça entre os judeus. Já pontuamos nesse tópico quando lemos a leitura bíblica em classe, mas o segundo ponto nos diz: como se explica essa grande injustiça naquele momento
de crise, de egresso dos judeus pós-exílio, faltou amor. Desta forma, os mais ricos pecavam contra os seus irmãos mais pobres, não lhe dando o devido valor. Por falta de amor, os mais ricos chegaram a cobrar juros com usura, coisa proibida na lei, conforme Levítico 22, 36, Êxodo 22 e 25. A atitude dos ricos era uma expressão de dureza contra os seus irmãos. Eles queriam ficar ainda mais ricos às custas da miséria dos seus irmãos mais pobres. Não lhes importava o choro dos seus irmãos. A opressão faz endoidar até o sábio. Eclesiastes 7 e 7. E no momento de crise, de adversidade social, crise financeira, desemprego, o que a Bíblia nos ensina para com os nossos irmãos é ajudar um ao outro em amor. Lançar o teu pão sobre as águas, repartir o teu pão, semear a tua semente, e o Deus que é justo fará-te prosperar em tua bondade. Tópico 3, Neemias solucionou o problema com uma visão de líder enganjado em uma missão conciliadora. Ele falou: não queremos esse ganho, deixamos isto de lado, lá em Neemias 5, 10 e 11, e propôs uma conciliação entre os irmãos mais ricos e os mais pobres, até que ele se estabelecesse na terra e pudesse prosperar, sem ter os seus bens, as suas sementeiras tomadas. Isto é uma visão de liderança que de forma imediata sanou, naquele momento, o foco da desunião para que a obra do Senhor não parasse. Conclusão, com o tópico 4, a paz voltou a reinar entre os judeus. A visão de liderança efetiva, sem nenhuma ignorância, sem nenhum desinteresse, sem nenhuma omissão ou negligência, Neemias, com a sabedoria de Deus, atacou o foco do problema para que seja eliminada aquela desunião. Neemias foi, nesse sentido, um exemplo para aqueles que estão à frente da obra do Senhor, pela sua diligência da reação para conter aquela desunião. E de forma carinhosa, pacificadora, ele sanou, ele conciliou aquela situação para a glória do nome do Senhor Jesus. Pois a desunião representa a obra da carne, Gálatas 5,19. A desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos. Finalmente, devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo. A união entre os crentes é o selo da estabilidade e paz na igreja. João 17 e o versículo 4. Muito obrigado pela sua atenção. Até o final dessa videoaula. Se você gostou e ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sino, comente, compartilhe, assim você vai receber semanalmente as lições da Escola Bíblica Dominical. O meu muito obrigado e que Deus vos abençoe.